Espiritismo sem mistério. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem Mistério. Um novo programa vai ao ar quinzenalmente, sempre às terças-feiras, às 16 horas, onde estudamos, desvendamos os mistérios dessa maravilhosa obra trazida por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo a TV Mundo Maior, as Casas André Luiz, a FEAL, para esse momento de conexão com o mundo maior. E se você quer deixar a sua mensagem, a sua pergunta, entre em contato conosco pelos canais. Estamos no facebook.com/TV Mundo Maior, no YouTube. Você pode entrar no nosso canal, se inscrever, deixar lá, marcar o sininho, deixar os seus comentários. E o portal Mundo Maior, explore esse portal, adentre esse portal, aonde você vai poder encontrar todos os programas anteriores, você vai poder estudar com calma, ver séries, toda uma programação edificante. E a Rádio Boa Nova, que agora é FM 87.9, e você pode também ouvir essa palavra no seu rádio. Hoje, dando continuidade ao capítulo 28, entraremos então no item 4, reuniões espíritas. Boa tarde, irmã Eliana. Vamos dar continuidade a esse capítulo tão especial dessa obra, desse roteiro de vida que foi nos dado. Boa tarde, bem-vinda. Com a graça do bom Deus, com a graça de Deus, nós vamos caminhando. Sim, nós vamos caminhando nessa direção tão bonita de fechar um estudo ao longo de alguns anos aqui, junto à FEAL. Então, boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nosso carinho imenso a todos, a Edi, a todos, a nossa Guiomar, a todos os mantenedores que a gente nem sabe o nome, ocultos aí, os anônimos e sustentadores, maravilhosos seres que limpam o chão, varrem, mantêm o prédio, o espaço, você chega só para trabalhar. Será que nós já pensamos nisso? Que atrás de todo um trabalho tão minucioso, tem as mãos ocultas daqueles que sustentam. Em gratidão a cada salário recebido no fim do mês, e aquele que escuta os programas, a cada lágrima que foi secada, a cada sentido que a vida trouxe, que a vida traz, foi revelada pela doutrina dos espíritos, quando se encontrava em ampla e amargura ou profunda angústia. Nem nenhum tesouro na terra pode se comparar aos tesouros do Espírito, já sabemos disto, não é? Mas saber e viver esta sapiência, saber e estar dentro desta sapiência é um caminho, é um, é uma travessia. E o nosso convite para você hoje simplesmente é este, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos assistem, segue o canal Mundo Maior, TV Mundo Maior.com, mundomaior.com, o portal mundomaior.com, tão bonito. Regina Prata, Nacedi, Guiomar, Damião, Alexandre e tantos outros seres que conosco vão caminhando. E você, querido ouvinte, querido fã, querido sócio, é para você. Você que talvez nos escute hoje a primeira vez, você que já nos conhece e vai seguindo o nosso trabalho, você que utiliza essas programações para trazer ao seu centro espírita, leve essa programação para o seu centro espírita. Muitas vezes os dirigentes não trazem, não colocam, não avançam a divulgação deste canal na própria seara onde estão. Mas aqui concentra-se um nível de informações das mais diversas que muito nos auxiliam a caminhar. Oração dominical, prece de Pai Nosso, terminamos no encontro passado, no dia 15, foi recolocado
não conseguimos fazer a gravação, houve uma falta aqui conosco. E hoje, então, damos seguimento às preces, falando sobre elas com muito amor e muito carinho. Reuniões espíritas hoje. Nós vamos então para aquele momento do prefácio às reuniões espíritas e as preces que dizem respeito a essas reuniões. Quão importantes elas são para nós e como elas devem ser feitas. Essa é a importância. Em qualquer lugar onde se encontre duas ou mais pessoas reunidas, em meu nome, estarei entre eles. Essa afirmação, né, é o resumo de tudo, desse quinto momento aqui das reuniões espíritas, né? Passamos pela oração, vimos as preces, oramos a oração dominical inteira com muito carinho, e agora o tema é a reunião espírita. O Espiritismo, diz aqui, nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Então a pergunta é: já pensou em como os espíritos estão entre nós? É o item que nós vamos hoje trazer a você, porque é na reunião espírita que você encontra com ele. E essa reunião espírita é só lá na casa espírita? Ou a vida com Jesus é uma reunião com os espíritos em nome de Jesus que trabalham e operam na terra e que fazem toda aquela movimentação de nos trazer para perto do seio de Deus, para perto do que chamamos virtudes, e nos dão a força para enfrentar nossos vícios. Nós estamos aqui dentro de uma lei de evolução no livro dos Espíritos, no livro terceiro sobre as leis que ordenam a nossa existência. A lei de progresso é impressionantemente bela, ela nos traz aquela claridade, sabe, como um farol na escuridão das nossas noites, e nos põe diante de nós mesmos com uma tolerância íntima por nós mesmos, sem cairmos naquele comprometimento de não dar o passo, não é? Porque os espíritos nos apoiam. Sim, eles nos apoiam na lei de progresso, eles nos apoiam na lei do avanço espiritual, do espírito de superação. Não quero um indivíduo perfeito, quero um indivíduo com espírito de superação. Esse é o momento da escala evolutiva em que vivemos. A perfeição dista de nós, como muitos falam, né? E até justificam a sua permanência nos vícios devido a essa concepção que muitas vezes a doutrina apresenta das nossas deficiências, da nossa pequenez, mas ela ao apresentar isso, está nos pondo na realidade, mas colocando-nos na realidade com muita esperança, e a esperança é o aperfeiçoamento. Estamos falando aqui do campo educação. Lembremos que Polício Leão Rivaio, Denizar Rivaio foi um educador emérito, um educador maravilhoso. Trabalhou com um grande construtor de paradigmas para o futuro da educação, que é Henri Johann Pestalozzi, maravilhoso, que deixou-nos pensar. Certa vez li em um artigo traduzido do Times, do jornal Times americano, um artigo lindo que a professora nos levou na faculdade de educação, quando fiz educação. Ele fala que só compreenderíamos Pestalozzi, isso foi na minha maturidade, porque eu fiz a faculdade já mais tarde. É, quer dizer, seria aí há uns 30 anos atrás, mais ou menos, ou 40, talvez, mais ou menos. Enfim, ele fala que só entenderíamos Pestalozzi daqui a 300 anos. Nós só praticaríamos e poríamos em prática a educação que ele deixa e só teríamos paradigmas para alcançar Pestalozzi daqui a uns 3 séculos, ele diz. Tão avançado ele é, e aquilo me encantou. Passei meses, anos com aquele artigo que depois definhou-se no tempo e perdi. De vez em quando eu ainda penso no artigo. É muito lindo essa ode que ele fez a Pestalozzi. E Kardec é o filho dileto de Pestalozzi, foi preceptor, monitor muito jovem, e foi levado, né, para lá pela mãe, pela avó, enfim.
Ele conviveu lá dentro daquele castelo, né? É um castelo pequeno, não é grande. Tivemos a felicidade de estar lá, de entrar na sala onde ficavam os bebês, onde eles dormiam. É lindo imaginar. Andamos pelas ruas pensando que aquele menino andou, cresceu, tornou-se jovem homem e retornou à França e fez tantas obras beneméritas em França e para o mundo inteiro, essa doutrina que nos liberta do cativeiro ideológico do ter e nos coloca no grande paradigma libertário, oceânico, infinito, cujos horizontes nunca findam. É água e mais água, da transformação, da regeneração, desse momento em que nós dizemos: não quero um indivíduo perfeito, quero um indivíduo com espírito de superação. Então, as preces gerais são nesse sentido, são para ajudar você, né? O que são as reuniões espíritas, então? Quando você vai a uma reunião espírita, quando você proporciona uma reunião espírita em seu lar, por que que a reunião espírita também não alcança você no momento que você se reúne com seus filhos, até para felicitá-los em seus aniversários, para tratar qualquer assunto, abrindo o Evangelho como aquele livro que vai trazer uma novidade, trazer uma palavra de auxílio, trazer uma notícia, um presente. Lembro que nos aniversários de minha filha, a data era abrir, desde pequena, abrir o Evangelho. Perdemos as anotações, mas ano a ano, quando ela não lia, eu abria para nortear os meus atos durante aquele ano sobre a necessidade que teria este espírito ao reencarnar destas ou daquelas medidas, por onde eu deveria olhar mais, o que eu deveria trazer. Pedia aos Espíritos para me orientar através das palavras desse Evangelho. Fechava meus olhos com fé e abria-os ao acaso, buscando essa resposta. Esse é um livro vivo que fala conosco, que está conosco no dia a dia. Então, reunião espírita não é tão somente aquela do centro espírita. Sim, aqui teremos preces para abertura da reunião, fechamento da reunião, quando estamos no terreno da coletividade, mas também servem as mesmas preces para abrirmos as reuniões com os nossos familiares, em vez de discutir, brigar, vamos até os absurdos dos impropérios, palavras torpes, desconhecemos a nós mesmos, ficamos tristes depois conosco mesmos. Vem aqui, senta, vamos ver aí esse ponto de vista está causando conflito. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, o que ela fala conosco. Reunião espírita é isso, é reunir-se. Dois em meu nome eu estarei. Ele não disse que seria dentro do templo, fora do templo, debaixo de um pé de goiaba, aí vai todo mundo plantar goiabeira no quintal, né? Porque Jesus disse. E nem vai ligar para a goiabeira e nem vai também. Se tiver frio, não vai ficar debaixo da goiabeira para orar, né? Enfim, estou brincando um pouquinho aqui com os nossos limites, né? É assim que a gente faz, né? Depois eu falar gente, eu também, viu, amados? Não pensa que eu me excluo, não. Estar reunido em nome de Jesus não quer dizer que basta se encontrar materialmente juntos, olha aí a palavra. É preciso que estejam espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Pensamentos para o bem. Então vamos pensar. A gente quer harmonia na família, então vamos orar aqui, harmonia no grupo, então vamos ver o que precisamos, cada lado que está em oposição, fazer para que aquilo seja dissolvido, resolvido. É muito lindo. Leiam, estudem, façam das reuniões espíritas, né, um caminho diferente, não só lá no centro espírita, mas faz da reunião um ato concreto, diário, como o pão de cada dia, né? O item maravilhoso do quarto pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele não falou para dar só na hora do almoço ou da janta, ele falou nos dai hoje. E esse pão nosso pode ser o pão da vida, o pão sabe, a matéria, o trigo do ensinamento, sabe? É maravilhoso nós transladarmos, procurarmos na fala de Jesus os inúmeros matizes que ele pode deixar para nós. Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Olha que lindo, né? O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós.
Eles comparecem com seus corpos fluidos ou espirituais e com a aparência que nos possibilitaria reconhecê-los se fizessem visíveis. Há reuniões que eles se fazem visíveis. Temos inúmeros testemunhos nesse sentido. Quando são muitos eles elevados, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, com o dom da ubiquidade. Encontros em vários lugares, e simultâneo. Naquele mesmo momento você está orando, você encontra às vezes com um parente ou um amigo, ou na hora que a pessoa está orando, encontra com você orando também, fala, nossa, esse espírito esteve em dois lugares? Sim, como um sol que está num determinado hemisfério do planeta enquanto a Terra gira, não é? Duas pessoas paradas ao meio-dia orando, ele pode estar ao mesmo tempo, porque o seu raio fluídico é de uma extensão inigualável, como uma estrela. O efeito da união e da fraternidade não é maior ou menor segundo o número de pessoas reunidas, né? Não é isso. Aquela multidão de pessoas terão espíritos puros? Significa isto? Não, às vezes um grupo pequeniníssimo e puro de coração tem aquela. E no meio daquela multidão, às vezes até escurecida, você vê um pequeno nicho meio iluminando ali no meio, aquele grupo mais humilde, mais singelo, rogando em pensamento pela presença de Deus entre eles. Ah, é muito lindo. E a coisa mais importante aqui, nós pusemos no pé da nossa edição, versos de Teresinha do Menino Jesus, porque temos, assim, particular afeição a ela. Ela disse assim: a oração é um simples olhar que se lança para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da aprovação, da aprovação, não é aprovação, perdão, tanto no meio da aprovação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande. Então vejam, percebe o que que ela fez aqui? Ela colocou também a oração nos momentos da nossa alegria. Sabe, naquela festa, naquela alegria, naquela vitória, você olha para o céu. Olha, é um simples olhar que se lança para o céu e um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da aprovação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, grande, muito grande a oração. Um simples olhar é uma oração. Então, aqui não são as muitas palavras, não são os muitos dizeres. Por isso a gente comentou o Pai Nosso, falou dele, cada palavra, para que a gente parasse, desse, levasse o nosso olhar a cada uma dessas falas no programa que se foi, né? Que a gente falou só sobre a oração dominical. E hoje, aqui reunindo-nos, né, nós temos ali a prece deixada para o início da reunião e para o fim da reunião. Tem a prece para os médiuns também. No médiuns tem um prefácio, e que é o item 9 e a prece para os médiuns, que é o item 10. Aí terminamos esse primeiro momento do que chamamos de preces gerais, do que Kardec ordena como as preces gerais, ó, reuniões espíritas. É lindo, né? A gente aprender tudo isto em alguns minutos aqui de nossa prosa semanal, de nossa prosa do caminho com Ele e nele, com todo o nosso amor. Ó Deus, ó Pai, assim aqui estamos, dizendo que Jesus, ele diz assim: atenderei a todos aqueles que me chamar. Será que ele faria ouvido tardos, então, para a voz de uma única pessoa? É só quando estou aqui, ele está enfatizando também a unidade, a prece solitária, este olhar aqui de Teresa do Menino Jesus, que se faz para o céu. Será que ele só apareceria para multidões? A gente vê que no começo ele apareceu para um. Ele chama Pedro, não é? Ele orou com um a um, foi chamando. Depois as multidões foram descobrindo e foram indo atrás dele. Mas ele jamais deixou de orar para um, como orou para Lázaro, irmão de Marta e Maria, e deu a ele a vida. Atenderia todo aquele que me chamar. Mas qual é a condição para que Jesus possa atender a todos aqueles? Ele exige o amor ao próximo.
do qual se pode dar mais prova, estando-se a, a- em meio a muitos do que só. E porque todo sentimento pessoal o distancia. Quer dizer, quando você vai para a prece na reunião, você esquece um pouquinho de si, você entra no circuito da totalidade, do grupo, mas você não fica só centrado em você, só centrado em seus interesses. Você dilata o seu peito, o seu amor, o seu olhar para o céu. Isso é importante nas reuniões. Então, não é para deixar as reuniões. Ah, eu faço prece em casa. Tudo bem, porque está lá no livro das reuniões espíritas que Jesus atende a todos aquele. Eu até estou falando sobre isso e parando aqui um pouquinho, justamente porque essa aqui é uma leitura distorcida e interesseira. Aqui já temos uma distorção da verdade, né? O que, tá vendo? Não estão reunidas. Ele não está falando que Jesus eh, está sempre na comunhão de pensamentos. Se elas não estão imbuídas de um sentimento de mútua benevolência, como ele vai poder estar? Se elas se olham com maus olhos, ódio, ciúmes ou inveja, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, ao invés de se unirem para um laço comum de simpatia, e assim não estão reunidos em nome de Jesus. Na família mesmo, né? O ressentimento com a avó, com a mãe, com a incompreensão, te afasta dessa unificação. Você não pergunta por que será que eles estão chamando essa minha atenção? Deixa eu guardar aqui nesta gavetinha, né, da expectativa, da espera, e, roga você, filho, filha, ou sobrinho, ou amigo, roga você a Deus que dê capacidade de você ver de onde vem aquela advertência, por que é que vem, o que ela significa, né? Jesus não faz ouvidos tardos, né? Atenderei a todo aquele que me chamar, mas ele exige antes disso amor ao próximo. É também isso aqui é colocado em Mateus, no momento em que ele explicita aquela passagem, em que ele diz: Eu preciso ir, alegre-se, porque eu vos enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, que tudo vos revelará, né? E o que quer que seja que pedidos ao Pai em meu nome, ele lhes dará. Ele dará a cada um. Mas aí ele completa, mas para isso é necessário, a condição para que ele faça o seu pedido em meu nome é para que amem a si mesmos, amem ao próximo como a si mesmo, amem-se mutuamente. Amar é perdoar uns aos outros continuamente, esquecer continuamente as ofensas, reatar laços continuamente. Isso é perdoar-se, porque é o capítulo lá na hora que ele fala aqui, né? Perdoai é o quinto item, para que você seja perdoado. Como é que você vira as costas a pessoas que lhe deu a mão, que lhe deu o pão, que lhe alimentou por um desentendimento? Sabe, é tão incompreensível isto, quando você está dentro da lógica do Cristo, não é? E foi um momento, já passou, né? Casais, quando se separam, e os filhos envolvidos em ódios, porque o pai tem ódio, a mãe tem, sabe? E os pais se justificam que brigam por causa dos filhos, mas não é, sabe? Tão somente devido aos filhos. Aí dentro também a contenda do casal. E por que não ensinar aos filhos, sabe, a ter memórias lindas, belas, não é? Sabe aquela parábola de Jesus, terminando aqui esse primeiro momento nosso de reflexão sobre as reuniões espíritas, né? Que é esse segundo item aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola, lembra dos discípulos que iam andando e viram um cão todo morto? Todo mundo conhece, mas é bom relembrar. Mas assim, já há dias, então estava totalmente apodrecido e eles desviaram o caminho. E o Cristo Jesus perguntou: por que vocês estão desviando o caminho? Ali à frente tem um cão que está morto, que está apodrecido, sabe, mal cheiroso. Mestre, queríamos evitar que o Senhor, né, olhasse, visse. Ele, não, esse caminho é mais curto, vamos por ele. Aí quando passo pelo cão, Jesus para, olha e fala: nossa, mas que belos dentes ele tem, né?
Então, os discípulos viram a carne podre, o mau cheiro, ele viu os belos dentes. Essa parábola nos mostra que de todo cão mal cheiroso, fétido, de toda situação negativa ao extremo, procure os belos dentes, você achará. Né? O que são os dentes? Nossa, há simbolismos muito lindos, estudos recentes da ciência do século XIX, século XX, entrando pelo XXI, né, daqueles que eles chamam, né, dos significados de cada dente. Nossa, o que que eles representam? E a representatividade do nosso futuro. Ele tem uma camada, não sei se vocês sabem, sublime de diamante, bem suave, é minúsculo, né? Só para estudioso mesmo de odontologia, em graus mais assim profundos, de buscar compreender. E por isso Jesus disse que belos dentes ele tem. Maravilhoso. Até já com a nossa Bárbara leitura de hoje sobre as reuniões espíritas, sobre esses textos tão lindos do que é reunir-se, como é que Jesus está conosco ou não está conosco. São as leituras que acompanham as nossas falas desses capítulos tão lindos do Evangelho segundo o Espiritismo, que parece interminável. É um poço infinito de sapiências que a gente vai devagar tirando aquela água e oferecendo a você, bom amigo, querido amigo Boa Nova, querido amigo da Fiel, querido sócio desse longo caminho de difusão do Ide e Pregai. Antigamente era sair andando, como Paulo fez, né? Hoje é indo a outros continentes, através da mídia. Que a paz de Jesus esteja em seus corações. Até já. Então, o nosso segundo momento, antes da leitura, repetindo para vocês aonde vocês podem nos encontrar, youtube.com/TV Mundo Maior, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. No WhatsApp, o DDD é 011 99643 3827, você pode deixar a sua pergunta, que ela vai ser encaminhada. E a FM, a rádio FM com maior abrangência, sem o chuvisco, onde você pode estar acompanhando a programação no seu carro, FM 87.9. Te convido a juntar-se a nós e a toda a comunidade da TV Mundo Maior. Hoje, nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, psicografado pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O nosso texto hoje é o número 141, anote aí, renova-te sempre. Então, vem de Paulo, 2 Coríntios 4:16, onde Paulo fala: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Emmanuel começa, então, esse texto trazendo: cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. E o que aprendemos na primeira parte do programa? Ter uma ferramenta para a superação dos dia a dia, das dores, dos problemas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, um livro vivo. Então, eu vou estar trazendo para vocês o finalzinho das palavras do Emmanuel, quando ele fala: ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A escassez de recurso terrestre, Emmanuel também comenta, é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. E finaliza, então, esse texto maravilhoso
dizendo: ser otimista e diligente no bem, te convidando a ser um diligente no bem. Entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento para a vida imortal. Vou repetir esse finalzinho. Enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento em momento para a vida imortal. Então, convido vocês a ler na íntegra esse texto maravilhoso do livro Fonte Viva, Renova-te Sempre, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Agradeço estar com vocês nessa tarde de hoje. Irmã Eliana, seguimos com seus comentários. Essa fala de Emmanuel, nós vamos para esse salto para o imperecível mundo espiritual. As preces nos fazem conexão, nos fazem conectar e nos trazem, portanto, a conexão com Deus. Assim como a nossa comunicação é feita como estamos fazendo agora, eu falo, você ouve, você fala, eu ouço. A Bárbara fala comigo, eu respondo, e ela. Esse diálogo, que é o logos do dia, que é quando a luz existe, não é? À noite a luz se ausenta e todo mundo silencia porque adormece. Assim Deus está adormecido em nós quando não falamos com Ele. Assim Deus está como uma noite, pode estar brilhante, pode estar com céu estrelado, pode ou chuvoso, não sei, mas é noite, porque eu não estou falando com Ele. É muito simples essa passagem de Jesus e esse momento em que estamos com as preces aqui diante de nossos olhos. Em qualquer lugar onde se encontre duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, estarei entre eles. Vejam que Jesus coloca aqui duas ou mais pessoas reunidas entre eles. Então é importante que você busque alguém, fale para alguém, eu preciso de você para orar. Será que você já fez essa experiência? Pedir ao seu irmão do lado, ao seu pai: pai, senta aqui comigo, eu estou com um problema que é meu só. O senhor pode orar comigo para esclarecer? Porque está escrito que Jesus disse que dois em meu nome eu estarei. O pai com a filha: minha filha, me ajude aqui, eu preciso resolver um problema lá no meu trabalho. Enfim, será que nós temos trazido essa passagem de Jesus e a colocação de Allan Kardec, quando ele escolheu editar esse acréscimo ao Evangelho segundo o Espiritismo, o acréscimo das preces? Não será porque, com todo o conhecimento que ele teve com Pestalozzi e com todo o conhecimento que ele trazia do quão importante é o relacionamento para o contato com Deus, ele coloca, então, escolhe justamente essa passagem para abrir as orações, a oração dominical como a prece das preces. Claro, porque quem pergunta a Jesus como devemos orar é Pedro, é, como um símbolo, né, como uma fala dos demais para ele, só traduzindo as ânsias dos demais apóstolos. Ora, eles eram judeus, eles liam a Torá, eles oravam. Por que será que eles perguntam a Jesus como devemos orar? É porque Jesus revela, ele é o Messias. Ele revela o contato com Deus de um outro modo, com relação aos fracos, aos pobres, aos doentes. Jesus vem para acolher os que sofrem. Ele não se agracia com o poder da terra, porque o tempo todo ele fala do Pai que está no céu. É o Pai nosso que está lá. E ele mostra a divisa do futuro, do amanhã, no nosso retorno à pátria do Espírito, com a doutrina espírita, e olhando para a morte como um portal de transposição, assim como o parto. Eu venho de lá para cá, termino o meu processo de viagem de lá para cá, leva 9 meses no ventre da mãe para que eu possa pisar o solo terreno. Assim também eu levarei um tempo para retornar, que são os nossos adoecimentos na velhice. Ou não, às vezes há pessoas já preparadas que
simplesmente sorrir. Ou às vezes é necessário que permaneça por longo tempo e as doenças são os caminhos para que se permaneça em cuidados dos outros, em atenção daqueles a quem sempre, muitas vezes, atendemos. Enfim, para tudo há esse fim providencial da oração. Dois em meu nome. Vamos trazer, então, agora, nesse segundo momento, essa denominação, essa palavra linda e maravilhosa. Aí começam as reuniões espíritas, porque aqui nós estamos justamente nas reuniões espíritas, quando estamos no nosso centro, quando estamos na casa de oração, quando estamos no lar, fazendo o evangelho no lar. Tem o começo da reunião e para o fim da reunião. É muito lindo. E depois vem a prece para os médios, que nós vamos ver no próximo encontro. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie os bons espíritos. Mas nós não vamos lê-la, porque nós vamos fazer mais tarde, com oração, uma, uma gravação, com música, tudo, para deixar de presente a vocês que está findando com as 60 preces que tem aqui, né? 80, né? Eu contei outro dia. Nós vamos fazê-las para que você as tenha, para colocar no seu lar, para unir no seu centro, para ler com todos, para ler em voz alta, para fazer uma música dela no seu centro, pedir aquele violista que está ali, ou violinista, ou, sabe, trompetista que está ali, que ele componha uma canção com aquela prece, ou versos maravilhosos dessa prece, e separamos aqui para vocês a prece final, para o fim da reunião, para o fim da nossa reunião de hoje. Agradecemos os bons espíritos que de bom grado vieram se comunicar conosco. Rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e que nos façam cada um de nós sentirmos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam de proveito aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que assistiram a esta reunião e para os quais clamamos a misericórdia de Deus. Assim encerramos hoje o nosso encontro carinhoso, amoroso e bondoso, a oportunidade nessa manhã de gravarmos e de estarmos com você agora à tarde, uma oportunidade trazida por esta federação de amor, essa reunião das casas André Luiz, da qual nós somos aí agregados a esse núcleo de amor com muita gratidão. Até o próximo encontro. Espiritismo sem mistério, retirando os véus, trazendo-os para perto de nós como pão da vida a cada dia, no nosso amanhecer, no meio-dia e no nosso anoitecer. Grande abraço a todos. Para os quais, vejam a última frase da nossa leitura, ela é muito bela, para os quais clamamos a misericórdia de Deus. Vejam a beleza dessa singela prece para o fim da reunião, o fim do nosso encontro de hoje. Vamos então juntos orá-la? Ergue teus olhos aos céus, como diz Teresa, Santa Teresinha. Aqui, os atos das orações dela, tão linda, que nós trouxemos, um simples olhar que se lança para Deus e para o céu. É um grito de gratidão e de amor. Tanto no meio da provação como no meio da alegria, enfim, é algo de grande. Senhor de Jesus, é algo de grande, de maravilhoso em nós. Encerramos esse momento, desejando a fiel prosperidade e paz, orando para que todo esse corpo editorial, esse corpo que fica atrás, compondo, lançando, seja beneficiado, porque enquanto nós que estamos lá trabalhando, não temos noção do quanto é feito nas muitas vidas que acessam esse canal. Rogamos a Deus, a Pai, que ponha cada um desses membros, né, desse corpo editorial, desse corpo de comunicação, portalmundomaior.com, na luz eterna do bem. Agradecemos, fazendo juntos a prece de Pai Nosso. Pai, Pai nosso que estais nos céus,
Santo seu nome, fique em nós sempre. Tua vontade seja feita em vez da nossa. E vai assim, orando o Pai Nosso do seu jeito, falando com Deus. E a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso apenas hoje dá-nos. Perdoai, perdoai. Não sabia o que fazia, Senhor. Não nos deixe cair em tentação e nos dai o livramento de todo mal. Que assim seja. Até daqui a 15 dias. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.